Segue-se os montes e todas as colinas, as árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os animais domésticos, as serpentes e as aves de penas. Os montes designam os adiantados e perfeitos, enquanto que as colinas, os principiantes e imperfeitos. O salmista, portanto, nos ensina que não são somente os montes os que louvam a Deus, mas que também as colinas são contadas entre aqueles que cantam o seu louvor. Não desanimem, por conseguinte, as colinas, isto é, aqueles que se iniciam no bem, muito embora não tenham alcançado ainda a perfeição. As árvores frutíferas são as que oferecem aos outros o fruto da doutrina da vida. Os cedros são aqueles que, desprezando as coisas terrenas, elevam-se sublimemente à esperança das celestes. Pelas feras entendemos todos os animais silvestres e não domesticados, que vagueiam por locais solitários e fogem da presença dos homens. Pelos rebanhos entendemos os animais domésticos e mansos. As feras, portanto, significam corretamente aqueles que levam uma vida solitária. Os rebanhos, aqueles que vivem socialmente com outros. As serpentes são prudentes e rastejam sobre a terra. As aves voam para o alto e se aproximam do céu. Pelas serpentes, portanto, podem designar-se convenientemente todos os que administram as coisas que pertencem à vida ativa. Pelas aves, todos aqueles que se elevam pelas penas das virtudes à contemplação das coisas celestes. Segue-se os reis da terra e todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra, os jovens e as virgens, os velhos junto com os moços, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Pelos reis entendemos todos os que presidem a outros com retidão. Pelos povos, entendemos todos aqueles que humildemente obedecem aos seus prelados. Príncipes, na língua latina, soa como primi incipientes, o que significa os que começam primeiro. Os príncipes, portanto, significam corretamente os que, precedendo os demais pelo exemplo da boa obra, dão-lhes a forma para a justiça. Por isso é que do próprio Senhor está escrito as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1:1. E o bem-aventurado apóstolo Pedro diz aos prelados: aos anciãos que há entre vós, rogo que apacenteis o rebanho de Deus, não como os que dominam, mas como os que se tornam exemplo para os demais. Primeira Epístola de Pedro 5:1-3. Juízes são os que distinguem verazmente o verdadeiro do falso e o bem do mal. Já nos jovens observamos o vigor da fortaleza. Os jovens, portanto, designam corretamente aqueles que são fortes na guerra e vencem o maligno. E o bem-aventurado João, falando com eles em sua epístola, lhes diz: eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque vencestes o maligno. Primeira Epístola de João 2:14. Entendemos por virgens todos os que possuem a integridade virginal do corpo, ou certamente aqueles que possuem da integridade da fé e da mente, e unindo-se a Cristo, seu esposo, não consentem à corrupção do demônio. Pelos velhos, finalmente, podemos entender todos os que são maduros pela gravidade. Pelos moços, todos aqueles que estão sempre prontos pela velocidade da boa obra.
Todos estes que foram mencionados, portanto, vivendo com justiça, cantam o louvor de Deus. Feliz daquele que se reconhecer verdadeiramente possuidor de algum destes bens que foram mencionados, e mísero e miserável o que se perceber vazio de todos.